Fala, meus alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Química. Bom, na aula de hoje nós vamos corrigir a nossa prova do quarto bimestre. Então, vamos começar a corrigir nossa prova? Bom, primeira questão. O preparo de uma solução de hidróxido de sódio em água ocorre com desenvolvimento de energia térmica e, consequentemente, aumento de temperatura, indicando tratar-se de um processo. Bom, se esse processo aí de preparar uma solução de hidróxido de sódio em água gera um aumento da temperatura, então essa reação está liberando energia, né? Liberando calor. Se ela está liberando calor, ela trata-se de um processo exotérmico, uma reação exotérmica. Resposta letra C. Segunda questão. Numa reação endotérmica, há a absorção de calor, a entalpia final dos produtos ela é maior que a entalpia inicial dos reagentes e a variação de entalpia é maior que zero. Então, ele queria que completasse aí os números 1, 2 e 3 dessa frase. Então, uma reação endotérmica ela vai absorver calor. E como a variação de entalpia é dada pela entalpia dos produtos menos dos reagentes, a entalpia do produto tem que ser maior que a dos reagentes. E a variação vai ser maior que zero. ΔH maior que zero. Então, a resposta é a letra B. Questão 3 aí. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação equacionada, que é essa reação que está aí. Dadas a entalpia de formação em kJ por mol, então ele deu a entalpia de formação de CH4, da água e do monóxido de carbono. A entalpia da reação a 25 graus Celsius e 1 atm é igual a... Bom, então nessas condições padrões, né, nós sabemos que entalpia de formação em condições padrões, né, para substâncias simples é zero. Então a entalpia de H2 aqui é zero. Então como é que a gente vai fazer? Vai fazer variação de entalpia igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Então, a entalpia do produto é menos 108. A entalpia do reagente vai ser menos 75 mais menos 287. Então, vai ficar aí menos 108 mais 362. Então, o valor vai dar 254 kJ positivo, certo? Questão 4. Relativamente às equações da figura, fazem-se as seguintes afirmações. 1. Se grafite é a forma alotrópica menos energética, as duas reações são endotérmicas. Se ocorrer a transformação de diamante em grafite, haverá liberação de energia. E se diamante é a forma alotrópica mais estável, são corretas. Então, a gente está vendo aí as duas equações. Ele quer saber quais são corretas. Bom, 1. Se grafite é a forma alotrópica menos energética? Sim, porque o carbono na forma de grafite é a forma mais estável. Então, ela envolve menos energia. Então, é menos energia. Então, tá certa essa questão 1. Questão 2 ali. As duas reações são endotérmicas? Não, tá errado. Tá vendo aqui, ó, ΔH negativo. Tá ocorrendo liberação de energia, então são exotérmicas. Se ocorrer a transformação de C diamante em C grafite, haverá liberação de energia? Bom, então nós temos que inverter aqui a equação do grafite para transformar diamante em grafite. Então, vai ficar menos 94,5 mais menos 94, vai ficar mais 94. Então, a resposta vai ser menos 0,05 quilocaloria, certo? Então, haverá liberação de energia. Então, a 3 também está correta. E C, diamante, é a forma alotrópica mais estável? Não. O carbono grafite é a forma mais estável. Então, a resposta correta é 1 e 3. Então, a resposta é a letra B. Questão 5. São dadas as seguintes variações de entalpia de combustão. A quantidade em quilocalorias em valor absoluto envolvido na formação de 1 mol de metano é... Bom, ele quer saber para a gente chegar nessa reação aqui embaixo. Para a gente chegar nessa reação aqui embaixo, a gente tem que ver quais elementos estão no reagente e quais elementos estão no produto. Tá? Então, vamos lá. O carbono sólido está no reagente. Então, a gente mantém essa equação aqui do jeito que está. Essa equação aqui de baixo, nós temos H2 nos reagentes. Aqui também está nos reagentes. Só que aqui eu tenho 2 vezes H2. Então, a gente vai manter essa equação, não vai inverter, mas vai multiplicar por 2. Então, a gente multiplica o valor do ΔH aqui, 2 por 2. Certo? E aqui no CH4 mais 2O2 gerando CO2 é a água.
nós vemos que o CH4 está no produto. Então, nós temos que inverter essa última reação. Se a gente inverte a última reação, a gente vai inverter o sinal da entalpia, que é mais 212. Então, aqui nós temos a lei de Hess, certo? Onde a entalpia final ela vai ser a mesma, mesmo que somando todas as etapas para chegar na equação global, tá? Então, nós vamos somar isso tudo aqui. Então, vai ser menos 94, aqui vai ser menos 136. Por quê? Porque nós multiplicamos por 2 mais 212 quilocalorias, para que a gente inverteu o sinal, certo? Então, o somatório disso tudo aqui vai ser menos 18 calorias, certo? Quilocalorias, desculpa. Questão 7. Qual aparelho utilizado para medir a quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação química? Então, a resposta certa é o calorímetro. Então, nós temos aí o calorímetro, o aparelhinho que vai medir a quantidade de calor, que vai ser liberada ou absorvida. O calor específico de uma determinada substância é igual a 0,50 caloria por grama grau Celsius. Para que a temperatura de uma amostra de 15 gramas dessa substância varie 38 graus Celsius, é preciso que a amostra absorva no mínimo... Bom, então o que nós temos que fazer aí? Utilizar a equação do calor, que é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a regra do macete, que é igual a mc Δθ, tá? Vamos lá, massa 15 vezes calor específico 0,50, e aí nós já temos a variação de temperatura, que é 38. Então, é só substituir na fórmula, não precisa calcular a variação de temperatura. Então, 15 vezes 0,5 vezes 38 dá 285 calorias. Quais os fatores que afetam o valor de entalpia de uma reação química? Nós temos aí vários fatores que vão afetar o valor de entalpia numa reação química. Quantidade de matéria, temperatura, pressão, os reagentes. Então, tudo isso são fatores que vão afetar. Forma alotrópica, estado físico dos reagentes, tá? Então, são alguns fatores que vão afetar o valor da entalpia de uma reação química. Questão 9 aí. Numa reação exotérmica, então nós temos aí que substituir as palavras correspondentes a número 1, 2 e 3. Então, numa reação exotérmica, a liberação de calor, então 1 é liberação, a entalpia final dos produtos é menor que a entalpia inicial dos reagentes, certo? E a variação de entalpia é menor que zero, porque ΔH tem que ser menor que zero, negativo, por ser uma reação exotérmica. A última questão, nós temos aí, qual a quantidade de calor em joules necessária para elevar de 15 graus Celsius para 40 a temperatura de um bloco de 50 gramas de cobre. E aí ele deu um dado aí, o calor específico do cobre. Bom, então primeiro a gente vai ter que substituir na fórmula do calor, que é igual a mc Δθ. Nós vamos achar isso em calorias. Por quê? Porque o calor específico está em calorias, mas ele quer que transforme em joules. Então, o primeiro passo, calcular em calorias. Então, Q é igual a 50, que é a massa do cobre, vezes 0,092, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura. Qual é a variação de temperatura? Final menos inicial, 40 menos 15. Então, 25. Vai ficar 50 vezes 0,092 vezes 25. Então, nós vamos achar um valor aí de 115 calorias, certo? Agora, ele pediu em joule, então nós temos que fazer uma conversão. Uma caloria, vamos fazer uma regra de 3. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Embaixo disso, vamos colocar 115 calorias, que foi o que a gente achou, corresponde a X joules. Multiplica cruzado, e aí nós vamos ter que a quantidade de calor em joules vai ser 480,7 joules. Então, essa é a nossa resposta da questão 10. Certo? Bom, pessoal, matéria da prova final vai ser o quarto bimestre e da prova de recuperação vai ser a matéria do ano todo. Tá bom? Então, bom final de ano para todos e até mais. Tchau!